Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa que eu faço onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que não são entradas punter apenas, são entradas de acordo com os meus métodos. Eu vou de acordo com os meus métodos, eu vou fazer as minhas entradas a partir do que os times entregar dentro de campo, beleza? Separei aqui já os jogos para a gente operar hoje, ó. Separei aqui 28 jogos que vão acontecer já nessa sexta-feira. Grandes jogos, jogos bem interessantes. Não é o puro suco, mas são jogos bem interessantes. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre o dia de hoje e principalmente o dia desta quarta-feira. Que nós operamos juntos. Eu até fiz o programa aqui a última vez que eu gravei, né? Foi para quarta-feira, olha só. E aqui, como vocês podem ver, aqui eu desenhei cenários, por exemplo, queria buscar, por exemplo, aqui eu coloquei aqui, ó, nesse jogo quero buscar escanteios. Não entregou, não fiz nada. No jogo do Universidade Católica, ia buscar um possível back ao Universidade Católica ao mercado de cantos. Bateu cantos e ela venceu, porém o jogo foi paralisado, acho que por conta da invasão da torcida, alguma coisa assim. Acabou 1-0 para a Universidade Católica, mas o jogo não continuou, acabou muito cedo, o gol saiu com 5 minutos. Depois ali, ó, nós viemos para buscar um back Fluminense, bateu, back Corinthians bateu. Esse jogo aqui, ó, Fortaleza e Flamengo. E aí muita gente falava, pô, Thor, você tá maluco, Flamengo é muito mais time, não sei o quê. E olha só, quanto que foi o jogo? 3-2 pro Fortaleza. E se você quer entender melhor, eu falei sobre isso, né? Falei que era um jogo bem complicado, assim como também era Ponte Preta e Cruzeiro, não pela qualidade. O Cruzeiro é muito mais time, porém, eu não sabia o que o Cruzeiro realmente iria querer para este jogo, para este campeonato ainda, já que ele já é praticamente campeão e ele já conseguiu o acesso para a primeira divisão. Depois viemos para buscar o back River, não veio, porém, como eu falei, ó, eu venho com a ideia de buscar o back River, mas eu preciso da entrega dentro de campo. E eu vim com muito mais vontade de buscar o mercado de escanteios e não deu outra. Bateu escanteios, arregaçamos. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Depois viemos para buscar algo a favor do Internacional, não bateu também, tranquilo. Lei Atlético Mineiro, aqui era um jogo que eu estava muito confiante, porque apesar do Palmeiras não vir com o time completo, o Palmeiras é muito mais time do que o Atlético Mineiro. Olha só, fora de casa o Palmeiras ainda conseguiu uma vitória. O que é o lei, Thor? Lei é tudo que você está contra, ou seja, eu acreditava que o Atlético Mineiro não venceria esse jogo. Poderia até empatar ou perder. Vencer ele não iria vencer e não deu outra. Palmeiras é muito forte, Palmeiras é muito forte. E aí, porque eu sempre falo que quanto maior você afunila, mais você entende do time, melhores serão os seus resultados. Porque eu conheço muito bem o Palmeiras. O Palmeiras não depende de uma, duas, três peças. Ele é o conjunto. É a dinâmica do jogo, é a entrega tática que faz a diferença nos resultados do Palmeiras. Então, por isso que eu acreditava muito. Depois o back Boca, acho que bateu aqui, ó, 3-2. Então essa foi a diferença. Depois nós tivemos aqui, ó, na terça-feira, ali é para trás. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui nessa terça-feira alguns jogos baixa qualidade. Até falei para os meus alunos, cara, vai estudar, vai descansar. E aí eu separei aqui, ó. Nós vamos ter muito mais jogos nessa sexta-feira. Porém eu separei um dos melhores jogos, né? Eu sempre falo que aqui não significa que aqui é pra gente fazer esses 28 jogos. Não, esses 28 jogos é pra gente ter um norte e um foco maior. Não significa que eu vá fazer todos os jogos. Também não significa que eu não vá fazer algum jogo que não esteja dentro desses 28, beleza? Aqui é pra eu ter um norte. E aqui só pra mostrar pra você, já vou apagar aqui, ó. E aí eu tinha colocado até por exemplo, ó, eu tenho um aluno que ele é novo. Cara, tem mensagem pra caramba aqui. Eu fico puto de não conseguir responder todo mundo. Mas eu respondo mensagem pra caramba e não para de chegar mensagem. Por exemplo, ó, tem o Rodolfo aqui.
E até vou mostrar na íntegra para vocês aqui, ó, completinho. Ele entendeu a ideia exatamente de como que funciona. Olha só, o Rodolfo pegou, entrou no grupo, acho que faz pouco tempo, né? E aí ele pegou a nossa entrada ali, como eu falei, teve essa daqui lá do México, beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. Teve aí até falei, né, ó, pô, pancada top e tal. Você é foda, existe não. Ele e o Mengão, eu falei, mano, totalmente fora. Cara, não é porque tá tendo jogo que você tem que efetuar uma entrada. O Mengão é forte, o Mengão é maravilhoso, é lindo, tem um time galáctico. Tá fora dos métodos, não faz entrada, simples assim. Tá dentro dos métodos, a gente executa. Bateu ali, ó, até mandei, não entrou no River, entrou sim. Aí eu tinha mandado também um jogo até me perguntou, ó, você é flamenguista? Eu falei, não, pô. Mas Flamengo, e outra coisa, independente se eu fosse o flamenguista ou não, eu sou muito profissional, então eu não deixo o clube me atrapalhar. Se eu torço pro time, mas o time tá ruim, eu vou trabalhar contra ele. Se eu torço pro time e o time tá bom, eu vou trabalhar a favor dele. Entenda, coloque o seu clubismo de lado. Quando você tá operando, você está analisando, independente de quem você torce e tudo mais, a sua torcida ele fica de lado, você está ali para ganhar dinheiro, beleza? E até falei, pô, vou dar exemplo de quem, né? De Chapecoense, tem que dar exemplo de Palmeiras, de Flamengo, que são os times que estão voando. Deu uma pancada top ali, fiz 4 vira 8 mil. E aí eu tinha mandado também back Fluminense e back Corinthians a favor. Então no punter, no caso, né? O que é back, Thor? Back é quando você está a favor, ou seja, você acredita que o time vai vencer. Então back Corinthians, ele pegou uma dupla, eu até falei, ó, cuidado com a dupla, hein, múltipla, sempre perigoso. Ele pegou ali, ó, 300 virou 600, então assim, ó, e é o que eu falo. E até uma pergunta que, pô, eu vi que teve alguém que fez ali, eu até respondendo pra você já, eu vi que você mandou, só que chegou uma mensagem atrás da outra. Alan Wallace, ele perguntou, pô, quantas entradas você manda? Então, Alan, e para todo mundo, não existe isso, não existe, dentro do VLTE não existe isso, eu vou mandar 1, 2, 5, 10, nenhuma. Quantas entradas eu faço, quantas entradas eu vou mandar? Eu vou mandar quantas entradas estiverem dentro dos métodos. Então, independente se estiver tendo jogo, pô, tá tendo 50 jogos, agora, tendo 50 jogos, mas nenhum está dentro dos métodos. Quantas entradas você vai fazer? Porra nenhuma. Vai fazer nada, mano. É simples. Você entra para ganhar dinheiro, não é para ficar torcendo, joga uma moeda pro alto e meu Deus, por favor, faça que esse green venha. Não, mano. Você faz a sua entrada tranquilo. Pode dar red? Pode. Mas as chances de dar red é infinitamente menor quando está dentro do calma, paciência, método, gestão de banca e emocional. Se você segue os 5 pilares que eu ensino, é muito difícil você tomar head e principalmente você não ser lucrativo. E essa é a ideia do VLTE. A ideia não é você ficar pegando 10, 20, 30 green. Nós vamos pegar. Mas o que adianta você pegar 30 green e tomar 200 head? Entende? Então, nós buscamos assertividade, nós buscamos colocar dinheiro no bolso, fazer saque, ganhar dinheiro, beleza? É isso que eu busco. E o que eu prego pra mim é o que eu prego pros meus alunos também. Se quer seguir ou não, aí já é com vocês, mas eu vou fazer sempre dessa maneira, porque eu já vivo desse mercado há mais de 5 anos e isso funciona pra mim. Por isso que muita gente sempre me pergunta, por que você não deixa aberto, por que você não divulga, porque eu não preciso. É simples assim. Porque eu vivo do trade, beleza? Então eu não tenho essa pressa de ficar pegando green toda hora. Por quê? Porque se você quer ficar pegando green toda hora, você vai tomar mais red. As pessoas sempre têm essa dificuldade de entender que acham que quanto mais entradas você faz, mais dinheiro você ganha. Não. É ao contrário. Quanto menos entradas você faz, mais dinheiro você ganha. Mas independente do número, se é muito ou pouco, se tiver 100 jogos hoje que entrar dentro dos nossos métodos, adivinha quantas entradas nós vamos fazer? A 100. É assim que funciona. Beleza?
Quantas entradas nós vamos fazer? Quantas entradas estiverem dentro dos nossos métodos. Beleza? Ponto. É assim que funciona. Sem mais delongas, não vou me alongar aqui. Já me alonguei demais explicando isso daqui. Só para mostrar para vocês que até do que eu falei, né? Ó, para vocês verem como que funciona. Eu mando lá, por exemplo, ó, mandei back Fluminense, back Corinthians. Aqui a entrada do River Plate, falei assim, ó, River Plate, eu mandei o link, né? A estratégia de sempre, limite, TOR, moeda na alavancagem, e aqui não deu outro, ó. Olha quantos escanteios saíram. Então essa é a nossa diferença. Nós entramos para ganhar dinheiro, mano. Entende isso? Você entra para ganhar dinheiro. A galera manda os prints aí, ó. O Christopher, acho que se não me engano ele disse que foi não, foi o Christopher não. Edvan, aí ele torna o brinca. Ali não estamos para brincar não, mano. Nós estamos para ganhar dinheiro de verdade, ó. Alan, aí ele, ó, consegui pegar o limite. Não consegui pegar o limite. Minha primeira entrada com sua dica. Acho que ele entrou há pouco tempo. Essa é a diferença, mano. Rodolfo, William, enfim, dinheiro pra caramba. Aí a minha entrada aqui, ó. Então, pra que eu preciso ficar fazendo 50 entradas? Independente, mano, de banca. Por exemplo, hoje realmente minha banca é um valor interessante. Mas não foca nisso, foca em porcentagem, mano. Foca em porcentagem, beleza? Não vou me alongar mais, só pra vocês entenderem como que funciona. Quantas entradas vai fazer TOR? Quantas entradas estiverem dentro dos nossos métodos. Ponto, simples assim. Vamos lá, primeiro jogo que nós temos aí nesta sexta-feira, Bundesliga 2, é um campeonato que eu até gosto, porém, ele é um campeonato muito perigoso, olha só, Hannover versus Hamburgo, os dois times vêm de campanhas muito boas, e aqui só para mostrar para vocês que esses são os mercados que eu mais gosto de operar, escanteios e handicap, eu gosto muito de operar em live, porém eu opero na Bet365, na Betfair eu trabalho mais no mercado de back, lay, over goals, e em outra casa de aposta eu trabalho entradas punter, beleza? Então eu uso 3 plataformas. Por quê? Porque cada uma atende melhor o que eu busco numa determinada entrada. Eu vou até mudar aqui, né? Hoje dia 29. Então bora lá. Esse jogo aqui, ó, é um jogo muito interessante. Porém, olha só, os dois times, eles vêm de campanhas muito boas. Um tá em primeiro, outro tá em quarto, mas olha só, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, um tem um empate, outro tem uma derrota. Aqui é um campeonato muito, cara, ó, presta atenção. Aqui é um campeonato muito perigoso para você trabalhar o match odds, que significa o quê? A favor ou contra um time. E esse é um dos motivos pelo qual eu faço esse programa aqui, tanto para mim mesmo. Antes de gravar eu já fazia para mim, e agora eu estou disponibilizando às vezes para a galera. Por quê? Aqui eu já sei, por exemplo, a Bundesliga 2 é um campeonato que é muito perigoso trabalhar, você está a favor ou contra um time, porque os ataques são muito bons e as defesas são muito ruins, elas não são sólidas. Então acontece que os times fazem muitos gols e tomam muitos gols também, então isso acaba sendo um problema muito grande. Um problema muito grande você trabalhar a favor ou contra o time, porque os times não sabem se defender. Então, cara, é muito perigoso. Esse jogo aqui, sem sombra de dúvidas, eu viria muito mais com vontade de trabalhar no mercado de gols. Porém, olha só, o Hamburgo, ele em 9 jogos, ele tomou 5 gols apenas, uma média de praticamente meio gol, ou seja, um gol a cada 2 jogos. É um time que toma poucos gols, então eu vou trabalhar gols nesse jogo? Não tem como, mano. Não tem como. O Hamburgo é um time que era de primeira divisão, certo dia ele desceu para a segunda divisão e nunca mais conseguiu voltar. Então, é um jogo muito complicado, muito difícil. E cara, quando você tem cenários difíceis, sabe o que você faz? Aguarda. Aguarda, olha só. Sexta-feira vai ter futebol, mas deixa eu te contar um segredo. Sábado vai ter jogo pra caramba, mano. Semana que vem, semana inteira de jogos, Champions League. Cara, um monte de jogo. Campeonato Brasileiro, Argentina, um monte. Na outra semana, um monte de jogo. Não fica desesperado. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer entrada hoje. Não, mano. É por isso que a maioria da galera, olha só, 98% das pessoas que apostam só perdem. Por quê?
desespero para ganhar dinheiro. Não é assim que ganha dinheiro, beleza? Próximo jogo aqui, ó. Esse jogo eu viria para trabalhar no mercado de gols, mas é muito complicado. Então, por exemplo, ó, na minha análise, caso os times estejam entregando isso dentro de campo, ou seja, um atacando o outro, contra-atacando muito forte, eu posso vir para trabalhar no mercado de gols, mas não venho com essa ideia, não é algo que eu me programo melhor. Depois nós temos Paderborn versus Darmstadt, a mesma coisa, ó, dois times, ó, segundo contra terceiro. Mano, é tipo assim, imagina, óbvio, o nível aqui é bem inferior, mas imagina um Flamengo e Palmeiras, um em primeiro, outro em segundo. Aonde que tá o favoritismo? Não existe, mano. O último jogo deles, 0x0, 0x0, 1x1, foi empate. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. Tem certos jogos que sabe o que você tem que fazer? Nada. A maioria, certos não, a maioria dos jogos você não tem nada para fazer, porque é muito perigoso, você tá numa linha muito tênue ali, entende? Então tome muito cuidado. Esse jogo também, os dois times sabem fazer gols, os dois times tomam poucos gols, olha ali, ó, um gol por jogo, os dois times fazem quase 2 gols por jogo. Paderborn faz até mais do que 2 gols por jogo. Então assim, tomem muito cuidado com isso, beleza? Mas aqui, esse jogo é um jogo muito perigoso, muito perigoso. Os dois jogos são muito perigosos, porque é o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. É muito equilibrado esse jogo. Mas na Bundesliga já é a dica que eu deixo para vocês. Não trabalhem o match odds, não trabalha a favor ou contra o time. Se vocês querem trabalhar algum jogo desse, trabalha o mercado de gols. 1,5, 2,5, 3,5 sempre bate, beleza? Próximo jogo aqui, ó, AIB versus Odense, campeonato dinamarquês. Não é um jogo que tipo assim, meu, tô louco pra fazer. Ah, nossa, é um jogo absurdo isso aqui. Porque é um jogo muito parelho também. Oitavo contra o décimo primeiro. Não é o time que eu domino. Por exemplo, eu não conheço todas as características dos jogadores, dos times. Isso faz total diferença. Coloquei aqui porque é um jogo que tem uma certa qualidade, mas assim, não uma qualidade que evidencia algo pra gente realmente vir e querer fazer a nossa entrada, beleza? Próximo jogo, Sport FC versus Aral. Aqui já tem um viés um pouco mais interessante, porque o Aral, ele vem de bons jogos nos últimos jogos, né? Ele vem de bons resultados nos últimos jogos. Campeonato suíço. Mas aqui a liga deles é uma liga inferior, liga suíça. E como eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar os campeonatos que tem uma qualidade um pouco maior, beleza? Porque eles sempre respeitam os nossos métodos. Por exemplo, Real Madrid joga desse jeito há anos, Manchester City há anos, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Você sabe como que o Corinthians joga? O Corinthians é um time que tem jogadores de altíssima qualidade? Não, mas é um time muito aguerrido, é um time que gosta muito de cruzar na área, gosta de fazer gol de cabeça. Barcelona já é completamente diferente, é um time que gosta de trabalhar muito bem a bola, não gosta de ficar fazendo gols de escanteios, não gosta de ficar fazendo gol de cabeça, trabalha, chuta no gol, quando tá com a chance claríssima de fazer gol, beleza? Então assim, você conhecendo cada vez mais os times, você sabe onde um jogo se encaixa com o outro e fica muito melhor, beleza? Sporting versus Gil Vicente, por exemplo, ó, aqui é uma liga que eu gosto muito de trabalhar, e um time que eu gosto muito de trabalhar. Porém, a primeira liga aqui de Portugal, o Sporting é um time excelente pra gente trabalhar. Só que, olha só, tá em 8º, dos últimos 5 jogos venceu 2. Uma odd 1,30, vale a pena? Não. Hoje o Sport não é esse time para ter odd 1,30. Olha isso, tá em 8º colocado, já são 7 jogos. Geralmente, acredito que daqui a pouco ele vai se encontrar, sempre fica ali, ó, os primeiros 3 times, Benfica, Porto e Sport. Alterna ali, mas sempre ficam esses 3 times, porque são os melhores times de Portugal. Ele vai voltar a ganhar? Vai.
Daqui a pouco ele vai engatar a sequência aí de 5, 6, 7 jogos. Mas eu tenho que esperar ele entregar essa sequência e não eu querer buscar. Pô, em algum momento ele vai começar a ganhar. Acho que vai ser agora. Então eu vou dar o meu voto de confiança e vai ser agora que ele vai começar. Não, mano. Calma. Relaxa. Quando o time começar a entregar, a gente faz as nossas entradas. Simples assim. Beleza? Então eu posso vir com a ideia de buscar um back Sporting. Mas a princípio o Sport não entrega isso pra mim. Por que eu vou efetuar minha entrada? Não faz sentido. Não faz sentido. É você apostar muito longe, sabe? É você criar uma expectativa onde alguém não tá entregando. Então não faz sentido algum. Beleza? Próximo jogo ali, ó. Que nós temos 1900, nome do time 1900 versus Sport, Lausanne Sport. Mesma coisa, olha que cenário difícil. Primeiro contra segundo colocado. Os dois times têm a mesma campanha nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota nos últimos 5 jogos. Muito equilibrado. Muito equilibrado. O Lausanne tá com favoritismo, joga em casa, mas assim, muito complicado. Cara, prefiro passar. Tan versus Chamax. Mesma coisa. Aqui, mesma coisa do time lá de cima. Aqui nós temos um cenário que é aquele do seguinte: Suíça é um campeonato bem inferior, porém, olha isso, nos últimos 5 jogos, o Chamax perdeu 4 e empatou 1, ou seja, esse é um time que vem muito mal. O Tan é um time interessante, mas olha só, tá em sétimo ainda, vem numa campanha muito interessante. Então esse jogo eu vou ficar de olho. Significa que eu vou efetuar minha entrada? Não tenho confiança total. Não é um Bayern de Munique, um Manchester City, um Liverpool, um Flamengo com essas características para eu efetuar minha entrada e ficar tranquilo. Então esse jogo eu venho sim com a ideia de buscar algo a favor do Tan. Eu venho com a ideia, mas eu não faço uma entrada punter nesse jogo, beleza? Thor, o que é entrada punter? Entrada punter são entradas que nós fazemos antes dos jogos e deixamos elas correrem até o final, beleza? E back é tudo que nós estamos a favor, ou seja, quando eu acredito que o time vai vencer, beleza? Próximo jogo, Alianza Atlético versus Universitário de Desportes. Aqui é um jogo também um pouco mais interessante. O Universitário de Desportes é um time interessante, já é no Peru, já é um campeonato um pouco mais próximo da gente ali. É um campeonato bem ruim também, bem ruim, mas o Universitário de Desportes é um time interessante. Se a gente for buscar aqui, ó, jogando fora de casa, ele vem muito bem. Tem 2 derrotas, 1 empate e 3 vitórias, ou seja, ele tem mais vitórias jogando em casa, jogando fora de casa. E já o Alianza, ele não vem ruim também jogando em casa, muito pelo contrário, em casa é onde que ele tem a força dele maior. Tem 4 vitórias e 1 empate, não tem nenhuma derrota. Então assim, ó, isso daqui você tem que analisar. Pô, o time nunca perdeu em casa. O time nunca perdeu nesse campeonato. Nunca perdeu em casa. Então eu tenho que levar isso em consideração. Eu poderia sim vir com a ideia de buscar algo a favor do Universitário de Esportes, por conta do que ele vem entregando, mas dentro de casa ele é avassalador. Então eu prefiro segurar. Caso o Universitário esteja muito bem, o Desportes, vou chamar aqui, o Desportes esteja muito bem e o Alianza esteja bem recuado, eu posso sim trabalhar algo contra o Alianza, mas assim, não é algo que tipo, tô louco, nossa, sexta-feira é o dia que eu quero parar tudo que eu tô fazendo para fazer esse jogo, não, beleza? Aí nós começamos num campeonato bem mais interessante, Bayern de Munique versus Leverkusen. E aqui, cara, eu acho que é um cenário lindo pra gente trabalhar, por quê? Bayern de Munique versus Leverkusen. O Bayern vem muito mal. Aí você me fala, pô, o Bayern vem muito mal, Thor. E aí? O Bayern de Munique eu conheço. Arregaçou na Champions League. Eu acompanho o Bayern de Munique há mais de 6 anos. Focado, operando. Todo início de Champions League é dessa maneira. O Bayern começa muito mal o campeonato deles. Dá aquela sensação de que
vai cair fora na Champions League, chega na Champions, ele arregaça com todo mundo, daqui a pouco começa a ganhar no campeonato deles. Ele estava em primeiro, agora já espaçou ali, mas cara, vai ser campeão do mesmo jeito. O Bayern de Munique vai ser campeão. E uma odd 1,33 para um time que também não vem vencendo, o Leverkusen vem muito mal. Então, odd 1,33 para o Bayern de Munique, aqui eu acho que em nenhum outro jogo eu busquei back Bayern na Bundesliga, mas aqui eu venho com muita vontade de buscar um possível back ao Bayern de Munique, beleza? Depois nós temos Standard Liège versus Seraing, campeonato belga. Aqui também, olha só, o Standard Liège é um jogo que até acompanho, um time que eu até acompanho, e é um time que vem fazendo ótimas campanhas nos últimos anos. Tá ali em quinto colocado, muito próximo, tá apenas a 11 pontos, mas assim, 9 jogos, começou agora, e o seu adversário vem muito mal. Então, por conta disso, por conta que os times vêm entregando também, aqui eu venho com a vontade também de buscar algo a favor. Standard. E aqui é o seguinte, como eu sempre falo, eu sou homem, então ou escreve ou fala, não tem como falar e escrever ao mesmo tempo, né, mano? Homens têm limitações brabas, senão dá pane no sistema aqui. E aqui lembrando também que, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios, por isso que eu sempre falo que é muito bom você ter um leque de possibilidades, porque quanto maior o leque você tiver, melhores serão as chances que o jogo vai oferecer para você, beleza? Então aqui eu vou ficar de olho para buscar um back, mas se dentro dos nossos critérios de escanteios os times entregarem, a gente executa a nossa entrada. É simples assim. Se você não sabe, se eu não me engano, o primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios, que eu deixei lá, disponibilizei para todo mundo. Então se você quer se tornar lucrativo, pelo menos ter um método, assiste esse vídeo, mano, assiste 10, 20 vezes, que eu tenho certeza que você vai ser lucrativo no mercado de escanteios, beleza? Depois nós temos ali, ó, Unders versus Angers, né, versus Olympique de Marseille. Aqui é um jogo interessante também. O Olympique de Marseille vem muito bem, é um time que eu gosto, tem jogadores muito bons, campeonato francês, e eu venho sim para buscar algo a favor do Olympique de Marseille. É um time que eu gosto bastante, tem um brasileiro lá, é um time que eu gosto bastante, tem jogadores bem interessantes, olha só, Payet, se não me engano, né? O Gerson, brasileiro que estava no Flamengo. Tem uns jogadores interessantes, Alex Sanches, Valentim, são jogadores ali, Paul Lopes, são jogadores que dá pra gente trabalhar, são jogadores que são muito bons e, claro, se entregar dentro de campo, a gente vai fazer a nossa entrada, beleza? Atlético Clube versus Almeria, cara, aqui é bem complicado. O Atlético Clube é um time muito sólido, muito bom, mas o campeonato espanhol, eu gosto de trabalhar pouquíssimos jogos. Pouco do Atlético Madrid, que é um time que eu odeio. Aí nós temos também Real Madrid, que é um time que eu amo e gosto muito de fazer. Barcelona, um time que está vindo muito bem aí. Tem o Sevilha, tem alguns times ali que dá pra gente trabalhar, beleza? Mas assim, esse time aqui, ele é um time bom, mas não é um time que transmite total confiança para você colocar dinheiro, para você fazer dinheiro nele, beleza? Depois nós temos Porto e Sporting. Aqui um jogo muito interessante, porque olha só, Porto e Sporting, ó, Braga e Porto. O Braga é um time que ele vem numa sequência nos últimos anos, sabe? Tipo assim, brigando ali para ficar sempre em quarto. Por quê? Quem domina é Porto, Benfica e Sport, né? Alternando essa ordem. E o Braga, ele vem querendo entrar ali nesse pelotão, formar o quarteto ou querer entrar no trio ali. Mas o Porto ainda é favorito, vai jogar em casa, vem numa sequência muito boa, tem jogadores excelentes. Aqui, apesar dos times tomarem poucos gols,
Olha isso, mano. O Braga, 7 jogos, 23 gols. 7, 14, 21. Média de 3 gols por jogo. Cara, é muito alto. Porém, o Porto, olha só, tomou 5 gols apenas. Porto é um time muito bom. Então, assim, ó. Aqui eu tenho um cenário que é muito complicado. Aqui é você jogar uma moeda pro alto e torcer para que lado vai acontecer. E é isso que a gente vai fazer? Não, velho. Então, assim, ó, esse jogo eu quero fazer, mas eu vou esperar 100% no live. Vou esperar 100% no live, beleza? Próximo jogo, Universidade Técnica versus César Valerro. Aqui um jogo interessante também. Eu gosto desse César Valerro. É um time que eu conheço. Universidade Técnica também, Cajamar, é um time que eu conheço, mas é um campeonato inferior. Então, os dois times não vêm numa sequência horrível, muito pelo contrário. Os últimos 5 jogos aí, ó, 3 vitórias. Então, vem muito bem, mas eu prefiro passar. Aí nós temos ali o nosso Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo muito importante para o Grêmio, muito importante por conta que briga ali, não tá completamente classificado, mas está com uma certa folga porque os times que vêm ali embaixo, Vasco, Sport, Londrina, sempre vem oscilando bastante. Cruzeiro já subiu, já está longe. Olha isso, 20 pontos do segundo colocado. Mano, é um absurdo isso. É muito ponto, muito ponto. E vai pegar o Sampaio Corrêa, que aí é o seguinte: o Sampaio Corrêa tem chance de subir para a primeira divisão? Tem, mas é muito complicado. E vai pegar o Grêmio. Aqui, ó, se você for ver, não tem odds. Então, quando não tem odds, fica muito complicado eu ter uma base melhor para a gente fazer a nossa entrada. Mas eu acredito que dê para a gente trabalhar algo contra o Sampaio Corrêa. Mas eu preciso muito das odds, beleza? Sem as odds eu não consigo efetuar a minha entrada. Depois nós temos Operário versus Vila Nova. Olha que jogo complicado pra gente fazer. Primeiro que não tem odds ainda, não disponibilizaram. E segundo que, ó, é 13º contra 19º, mano. Olha isso, praticamente o time já rebaixado ali, o Operário. Não, já rebaixado não, tem uma certa chance ali, mas é bem complicado também. E vai pegar o Vila Nova, que foge também ali da zona de rebaixamento, não vai para brigar para lugar nenhum. O Vila Nova vem numa sequência interessante, então assim, eu posso ficar de olho para trabalhar algo a favor do Vila Nova contra o Operário, porque o Operário vem muito mal, mas é um jogo bem difícil, mano, bem difícil. Então eu prefiro passar também, ó. Ainda tem jogo pra caramba aqui. Deixa eu acelerar. Próximo jogo, CSA versus Guarani, mesma coisa, olha que cenário complicado, 16º contra 17º. E aí, antes que alguém me pergunte, Thor, você não gosta de trabalhar escanteios? Mano, eu acabei de mandar ali um greenzão no nosso mercado de escanteios. Mas aqui não teve nenhum jogo que me entregou um cenário muito claro para eu trabalhar escanteios, beleza? Assim como teve no jogo do River Plate, que eu falei, pô, a gente vai ter o jogo aí amanhã do jogo do River Plate, pode ser um cenário muito interessante para trabalhar escanteios. Chegou no jogo, o time entregou aquilo que os nossos métodos de escanteios pedem, então nós efetuamos a nossa entrada, simples assim, beleza? Então aqui não teve nenhum cenário ainda, por exemplo, 16º contra 17º, jogo difícil, jogo horrível. Então aqui eu já vou até passar, mano. Tigre e Aldosivi, muito complicado também, porque Aldosivi vem muito ruim. O campeonato argentino esse ano já vem muito fraco. O Tigre ele vem numa sequência muito boa nos últimos jogos. Começou muito mal o campeonato, mas já conseguiu equilibrar, mantém jogo de... Olha o tanto de time. Nossa tabela tem 20 jogos, 20 times, né, no caso, que é o normal de todas as tabelas, fica ali entre 18 e 20. O campeonato argentino tem 28, mano. Olha, nossa, velho. Acabou o campeonato, os caras, tipo assim, tão sem perna, mano. Então, assim, ó, é uma odd muito baixa. Odds baixas, eu gosto de pegar times que tem uma qualidade muito boa, muito elevada. Porém, aqui conta 2 pontos importantíssimos. A qualidade do time, que é razoável, e a deficiência do outro time, que é muito ruim. Então, assim, o Tigres é um time absurdo de bom? Não, é um time ok. Mas o Aldosivi é um time que vem muito mal.
Então, por conta disso, eu venho sim para buscar algo a favor do Tigre, beleza? E aqui também eu posso trabalhar esses dois mercados. Eu venho principalmente com a ideia inicial de buscar o mercado de escanteios, porque é a maneira que os argentinos buscam os seus gols, né? Eles cruzam muito na área, eles chutam de fora da área, mas eu não descarto também de trabalhar um possível mercado de back a favor do Tigre, beleza? Próximo jogo, Estudiantes de La Plata versus Colón. Aqui, olha isso, mano. 19º contra 25º. Os dois times numa sequência horrível, horrível, horrível. Passo. Sol de la América versus Cerro Porteño. Aqui eu já tenho um viés muito interessante para trabalhar algo a favor do Cerro. É um time interessante. Lá do Paraguai é o time a ser batido. Primeiro colocado. Não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. Tudo bem que o Sol de América vem de apenas uma derrota. Se a gente for olhar, olha só, o Cerro vai jogar fora de casa. E fora de casa, como visitante, ele tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Sol de América, jogando em casa, tem apenas uma derrota e um empate. Ou seja, é um time que só tem uma derrota e um empate. É bem complicado, bem difícil, mas ele vai pegar um time muito bom. Então, esse jogo, eu venho sim para trabalhar algo a favor do Cerro Porteño. Eu venho para trabalhar algo a favor do Cerro Porteño. Também, seja ele o mercado de escanteios ou o mercado de back, beleza? União de La Calera versus Coquimbo Unido. Jogo muito complicado, muito difícil. Já vou até passar 12º contra 16º. Assim, é um jogo, cara, 100% para live também. Próximo jogo, Puebla versus Clube América. Aqui um jogo bem complicado por conta que a qualidade dos times não é muito boa. Porém, o Clube América, ele vem muito bem. Olha só, o Puebla, ele só tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Se a gente for analisar, jogando em casa, o Puebla não tem uma derrota. Ele não tem uma derrota. E já o América, ele tem 3 derrotas jogando fora de casa. Ou seja, o time que vai jogar fora de casa, jogando fora de casa, ele tem 3 derrotas já. O time que vai jogar em casa e o jogo vai ser na casa deles, ele não tem nenhuma derrota. Você vê que é um cenário bem complicado. Eu venho sim com um viés, com a ideia de buscar algo a favor do América. Eu venho com a ideia, mas é um cenário muito complicado, muito difícil mesmo. Então eu posso vir, quem sabe, buscar algo contra o Puebla, mas eu prefiro nem colocar aqui, beleza? Depois nós temos ali, ó, Manute versus Ayacucho. Mano, esse Ayacucho é muito ruim. Esse campeonato do Peru aqui é muito ruim, muito ruim. Enfrentou o São Paulo, que time ruim, que time horrível. Então esse jogo aqui eu também passo. Chapecoense versus Bahia, mano. Cara, a Bahia tinha tudo para subir ali, tava tranquilo. De repente o time sobe, não chove, não molha, né? Fica nesse chove, não molha, não sei o que. Acredito que vai subir sim. E vai pegar uma Chapecoense que tenta se distanciar da zona de rebaixamento para não ser rebaixada para a Série C. Mas vem jogando um futebol muito ruim. Olha isso, a sequência muito fraca. O único problema também é que ainda não soltaram as odds do Brasileirão da Série B. Então assim, sem odds eu não consigo desenhar um cenário muito claro. E cara, antes que acabe o vídeo, já tá acabando aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, primeira coisa, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? E na descrição aqui tem todos os meus acessos que você queira acessar lá, o meu Telegram, a minha Twitch. Opa, não pode falar o nome, já era. Lá eu vou fazer lives. Os próximos vídeos eu acredito que eu vou transmitir por lá, beleza? Então é só você vir aqui na descrição que vai ter todos os acessos. Meu Instagram, caso você queira olhar lá alguma coisa também, beleza? Depois nós temos ali, ó, News Old Boys versus União. Cara, eu gosto bastante do New Old Boys, mas olha só, nos últimos 2 jogos, 2 derrotas. O União vem muito mal. Então assim, ó, eu até venho com a ideia
de possivelmente buscar algo contra o Union. E eu vou colocar aqui. Porque, olha só, jogando em casa o Union, presta atenção, 4 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O New Old Boys, ele vai jogar fora de casa e ele tem um empate, 5 derrotas e 5 vitórias jogando fora de casa. Então, assim, não é um negócio absurdo também. Ah, eu tô louco para fazer esse jogo, mas eu venho sim para buscar algo contra, ou seja, um possível lei ao Union, beleza? Depois nós temos ali, ó, e lembrando que aqui é a minha preparação. Eu faço entradas punters se eu achar algum cenário bem interessante, mas a maioria das minhas entradas eu mando apenas para os membros, beleza? Os membros prêmios, ou punter e tudo mais. De vez em quando eu acabo disponibilizando algumas entradas para vocês, mas primeiro eu passo todas as minhas entradas para os membros, beleza? Depois nós temos ali o Racing Clube versus Rosário Central. Um jogo muito complicado. O Racing ele vem muito bem e o Rosário ele não perde, mas também não ganha. Fica naquele chove não molha. O Racing vai jogar em casa, é um time interessante. Se a gente for ver, ó, terceiro colocado, jogando em casa tem apenas uma derrota. E já o Rosário Central, jogando fora de casa, tem apenas uma vitória. Então, assim, a chance do Rosário Central vencer o Racing é muito pequena. Então, fica com um viés muito interessante da gente buscar um possível back ao Racing, beleza? E não descarto principalmente buscar o mercado de escanteios. Então, mercado que eu gosto muito de trabalhar na Argentina, eu vou colocar aqui pra gente buscar, porque é o melhor cenário. Seja o mercado de escanteio, seja o mercado de back, é muito interessante pra gente buscar a favor do Racing nesse jogo, beleza? Depois nós temos ali, ó, Independiente Medellín versus Alianza Petrolera. Aqui um jogo bem interessante para a gente tentar achar um cenário para trabalhar a favor do Independiente Medellín. É um time que sim, bastante conhecido, é um time bom, mas lembrando, a régua na Sul-Americana ela está muito baixa comparado aos times brasileiros. Por exemplo, um time desse enfrentando qualquer time brasileiro, ele não seria favorito. Mas dentro do campeonato deles, eles são considerados favoritos, até porque ó, a Alianza Petrolera vem muito mal, então só por esse cenário aqui você já vê que ele vem numa crescente muito boa. Então aqui também, deixa eu buscar aqui, ó, aqui eu venho sim Independiente Medellín com 2L, eu venho sim para buscar algo a favor, a mesma coisa, ou um mercado de escanteios ou um mercado de back a favor do Independiente Medellín. E para finalizar, Juarez versus Pumas do glorioso Daniel Alves, fraco, que nem vai para a seleção. Jogo bem difícil, não sei nem porque eu marquei até por conta dessa hora aqui, acredito que esse jogo nem vai fazer. Então, basicamente é isso, beleza, galera? Entendo, aqui são cenários que eu desenho, beleza? Espero que tenha ajudado você. E é isso, não vou me alongar que o vídeo já ficou muito longo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Eu sempre me atrapalho aqui, ó, porque tem que vir aqui para encerrar. Então, agora sim, valeu.